O que mudou no Irã nas últimas, digamos, 3 semanas e porquê? O acordo de Trump com Putin e Dmitriev, esse acordo é chamado, Zelensky chama de acordo de Dmitriev, de 12 trilhões de dólares. Como isso pressiona a Ucrânia? A confissão inesperada de Budanov lembra dele da inteligência, né? Sobre os prazos para o fim da guerra, a história sobre Erdogan, Irã, Israel, Erdogan. Inesperado, né? Veio à tona agora o fortalecimento da OTAN e o motivo do temor europeu de uma Ucrânia forte após a guerra. E então vamos passar para a política interna. Comunistas nas prefeituras de cidades americanas, não de Honduras, né, nem de Moçambique. 3 discursos longos de Trump sobre o comunismo e casos escandalosos de roubo em cidades governadas naturalmente, como você já deve ter adivinhado, pelos democratas. No final, porque tudo isso junto beneficia mais os republicanos do que os prejudica. Vamos começar com o que analisamos algumas semanas atrás, quando ficou definitivamente claro que é impossível chegar a um acordo de longo prazo com o regime iraniano atual. Em 17 de junho, em Islamabad, foi assinado um memorando, ou seja, 60 dias de trégua, abertura do Estreito de Hormuz. O Irã se compromete a desminar o Estreito, os Estados Unidos se comprometem a levantar o bloqueio naval. E bom, embora estivesse claro que isso estava um pouco vago, o acordo parecia ser um passo em direção a uma possível desescalada. Nem sequer parecia um passo. Mas já em 28 de junho, sim, o primeiro golpe sério nesse cessar-fogo. Um drone iraniano ataca um petroleiro panamenho com petróleo do Catar. Um cidadão do Catar morre, a primeira vítima civil confirmada desde o início do cessar-fogo. Shah ataca 10 alvos iranianos, lembre-se, sim, digamos, não é olho por olho, mas os americanos fazem 10 por 1, e os israelenses 1027, lembra por quê? 1027 por 1, certo? Foi isso que os árabes exigiram, ou seja, pelo sargento Gilá, sim, para entregá-lo, eles quiseram de volta 1027 árabes. Desde então, o preço de uma vida judaica é 1027 vidas árabes. Bem, na América é diferente, 10 por 1, ou seja, eles deram um golpe, nós demos 10 golpes. O cessar-fogo, consequentemente, está por um fio, mas formalmente continua, porque, bem, ninguém criou nenhum mecanismo de controle para garantir seu cumprimento. Bem, simplesmente não é possível. Ele foi feito de qualquer jeito, certo? Tudo isso ocorre durante um evento sem precedentes. De 4 a 9 de julho, já agora, teremos 6 dias de funeral de Estado para o Ayatollah Ali Khamenei. 8 de fevereiro, o primeiro ataque desta guerra. Os funerais são acompanhados então por enormes multidões gritando morte à América, morte a Israel, e com apelos diretos do palco para matar Trump e Netanyahu. Se matamos o líder deles, por que não exigir que matem o nosso também? Vamos impedir que eles cheguem até nós, certo? Ao mesmo tempo, o novo líder espiritual é o filho do falecido, ou seja, Mojtaba Khamenei. Então, de acordo com todas as informações, ele ficou gravemente ferido no mesmo ataque que matou o pai dele, certo? Supostamente desfigurado e, segundo alguns relatos, tendo perdido uma perna, ele não apareceu em público durante os 6 dias de luto. Isso por si só já levanta uma questão sobre a legitimidade do novo governo dentro do próprio Irã. Foi justamente nesta semana, em 7 de julho, no auge do luto, que o Irã, segundo Washington, atacou 3 países comerciais. Um navio no Estreito de Hormuz. Vamos fazer uma pausa e dar um passo para trás para podermos enxergar melhor os acontecimentos que estão se desenrolando diante de nós, certo? Um passo para trás. Vamos agora olhar para tudo o que está acontecendo sob a perspectiva do Irã. Normalmente os analistas de mídia não gostam muito de fazer isso. Principalmente porque os canais e as publicações onde eles, os jornalistas, trabalham, geralmente têm suas próprias visões de mundo. São visões já estabelecidas ou pagas. E eles não querem que sejam expressas ideias que não coincidam com as visões deles sobre política, questões sociais, religião, etc. E nós, então, poderíamos fazer o mesmo, mas somos independentes, ninguém nos paga. E por isso podemos fazer o que quisermos. No mundo, há 240 milhões de xiitas e 1,7 bilhão de sunitas. Outros ramos, como por exemplo alauítas, amaditas e ibaditas.
Todos juntos somam menos de 50 milhões de pessoas. O Irã, além de ser um estado xiita, ainda está localizado bem no meio de um mar de árabes. Enquanto eles próprios são persas, ou seja, falam farsi e, para dizer o mínimo, não gostam muito dos árabes. E os árabes retribuem na mesma moeda. Historicamente, eles têm algumas contas a acertar uns com os outros. Ou seja, os sunitas, liderados pela Arábia Saudita, não gostam muito mais dos xiitas do que dos judeus. Isso vem desde a época da guerra Irã-Iraque. O Irã começou a se preparar para não ser destruído. Desenvolvimento agressivo de tecnologias de defesa, ir para o subsolo, criação de proxies por toda a região. Essa é uma resposta natural dos xiitas iranianos à possível disputa com os sunitas, que são muito superiores em número. Para mobilizar sua própria população, era difícil falar sobre uma luta iminente com irmãos de fé, mesmo que fossem de outro ramo. Por isso foi escolhido um bode expiatório. Como sempre, quem acaba sendo o bode expiatório? Você adivinhou, o judeu. Bom, nos Estados Unidos dizem que Israel é o bicho-papão. Ao mesmo tempo, a liderança do Irã entendia perfeitamente que Israel não pretendia atacar o Irã, mas estava muito nervoso com o fato de que Israel poderia fazer um acordo, uma aliança com os sunitas. E as tecnologias israelenses seriam usadas na luta entre, digamos, diferentes ramos de uma mesma fé em Alá. De forma alguma estou dizendo que o Irã é um regime bom, fofo, simpático ou encantador. Estou falando da situação em que eles se encontram e de como eles enxergam o mundo de dentro para fora. Com a chegada de Trump, do ponto de vista deles, coisas terríveis começaram a acontecer. Israel, que possui tecnologias militares impressionantes, começou a assinar um após o outro acordos com os inimigos mortais do Irã, com os estados sunitas. Tudo certo com os periféricos. Começaram então os preparativos para a assinatura de acordos entre a Arábia Saudita e Israel. Ou seja, a Arábia Saudita decidiu ignorar a chamada pedra de tropeço. Bem, os judeus que vivem na margem esquerda do Jordão e aceitar o reconhecimento e a paz com Israel para que Israel tome algumas medidas em relação aos árabes que vivem no Vale do Jordão. Para que, do ponto de vista do Irã, a Arábia Saudita firma ou quer firmar relações com Israel por um único objetivo. Qual, do ponto de vista do Irã, para lutar contra o Irã? A Brigada Palestina. Só para você lembrar, caso não soubesse, durante a Segunda Guerra Mundial não era uma brigada composta por árabes. Não havia um único árabe lá. Eles lutaram ao lado de Hitler. Era uma brigada formada por judeus que viviam no território de Israel, Judeia e Samaria. No corpo do exército britânico, eles lutaram contra os alemães e, além disso, também libertavam campos de concentração. Assustado, o Irã começou a agir e organizou o ataque do Hamas contra Israel. Massacrou mais de 1.000 judeus e levou cerca de 300 como prisioneiros. Eles sabiam exatamente que Israel começaria a responder agora, e sabiam com certeza que os sunitas não conseguiriam assinar um acordo com Israel nessa situação. Eles também trabalhavam e continuam trabalhando febrilmente na criação de armas atômicas, para garantir que não sejam atacados pelos vizinhos dos Estados Unidos. Por quê? Contra um Estado que tem justamente a bomba temida por todos. A Ucrânia entregou a sua e foi atacada. Do ponto de vista deles, qual o resultado? Do ocorrido como resultado da proximidade deles de criar a bomba, o objetivo dos Estados Unidos coincidiu com o objetivo de Israel, certo? E começou o ataque ao Irã. Com a aprovação e ajuda daqueles mesmos sunitas, que, portanto, o Irã mais teme, o líder espiritual do Irã foi eliminado. Junto com ele, sua família, vários membros da sua família, e também muitos membros da liderança do Irã, do governo do Irã, militares. Lá sim, os Estados Unidos e Israel. Junto com os sauditas, com os países sunitas, bem, destruíram o exército, a marinha, a defesa antiaérea, a aviação do país. O Irã, então, usou suas duas últimas cartas. Uma é bloquear o estreito e a outra é começar a bombardear Israel a partir do Líbano com a ajuda do Hezbollah. Mas os proxies iranianos, aqueles que estavam lá, bem, ainda 2 anos atrás, em grande parte podiam causar vários problemas desagradáveis para Israel. Agora estão bem enfraquecidos e Israel reduziu muito suas capacidades de combate. Diante do sucesso do Irã ao bloquear o estreito, os Estados Unidos propõem negociações.
Então, ao mesmo tempo, enviam para negociações em Israel, escolhendo entre 350 milhões de pessoas 2 judeus, Kushner e Witkoff. Ou seja, do ponto de vista do Irã, foi como se tivessem cuspido na cara deles e ainda esfregado. Essas 2 pessoas, 2 judeus, são inimigos naturais do ponto de vista deles. Porque desde o início, do ponto de vista dos iranianos, eles vão apoiar Israel. O bloqueio do Estreito, ao mesmo tempo, foi tão bem sucedido que o Irã é autorizado, por assim dizer, a comercializar petróleo. E os navios americanos, parte dos navios com fuzileiros navais americanos, começam a sair um após o outro da área do Golfo Pérsico. Além disso, até os Estados Unidos, o inimigo mais forte, tem seu ponto fraco. Isso se chama eleições, em novembro. E, portanto, o Irã acredita que pode influenciar para que o presidente dos Estados Unidos fique sem poder após essas eleições. Ou seja, fazer com a América o mesmo, ou quase o mesmo que a América fez com o Irã. Praticamente incapacitar o chefe de Estado americano. Agora, então, o que acontece a seguir? Entendendo como é importante que o Congresso não permita que Trump haja, a tarefa do Irã, do ponto de vista deles, é ganhar tempo. Prometer fazer todo o possível para que os americanos pensem que realmente algo pode acontecer. Mude um pouco a situação várias vezes, sempre mantendo um pedaço de queijo, salame ou presunto na frente do nariz. O tempo todo puxando um pouco para trás. Pronto, começou. Ou seja, a tarefa deles é criar histórias, chorar no colete e explicar que lá existem facções que não deixam, que nós somos bons e que existem os maus. E por isso eles não podem. Mas, na verdade, como se diz, agir a partir de um único centro, de um único ponto de decisão e fazer o papel de policial bom e policial mau, esse é um jogo comum, típico de um pequeno esquadrão de polícia. Todos fazem isso, certo, não é? O policial bom, no nosso caso, são os civis, e o policial mau são os guardas, os oficiais e assim por diante. Então, no momento em que as negociações deveriam passar para uma fase, digamos, mais produtiva para evitar que isso aconteça, eles voltam a bombardear os navios petroleiros e mostram para o mundo inteiro quem é que manda. Vocês foram na direção errada, não combinaram isso conosco e não vamos permitir. Eles ficam em silêncio e dizem que fomos nós que bombardeamos, né? Bem, só podemos supor, porque, bem, lá tem os drones deles e outras coisas e por aí vai. Isso não quer dizer que a mão esquerda do Irã não sabe o que a direita faz. Isso significa justamente que no Líbano, a mão esquerda e a direita são controladas a partir de um único centro. Então, se é o filho do ex-líder deitado na cama ou outra pessoa, se é uma pessoa só ou um comitê, isso para nós não importa nem um pouco. O que importa é o jogo. E do meu ponto de vista, é absolutamente óbvio. Se você pensar bem, do ponto de vista deles, isso faz sentido, certo? Agora, vamos voltar à nossa história. Compreendendo o que ocorre com eles, podemos enxergar de forma diferente o que acontece conosco agora, certo? Os Estados Unidos reagiram imediatamente ao bombardeio dos petroleiros. O Ministério das Finanças revoga a licença. Demos permissão para vender, mas agora revogamos. A licença que permitia ao Irã vender petróleo foi revogada com efeito imediato. Bem, apenas vendas, ou seja, para encerrar negócios que já começaram agora, e os navios começaram a sair. Simultaneamente, o CENTCOM ataca alvos iranianos, defesa aérea, comunicações, depósitos de drones e colocadores de minas. Na noite de 7 para 8 de julho, o CGRI responde com mísseis e drones em 2 direções, Kuwait e Bahrein. É lá que estão as bases americanas. Quase acertam exatamente onde queriam, né? Não houve vítimas. Mas as sirenes soaram. Lá foi dado alerta de combate. No dia 8 de julho já de Ankara, Trump faz um balanço. A trégua acabou. Trump diz, acho que tudo acabou. Não quero mais ter nada a ver com eles. E como dizem, aí ele desandou de vez. Ou seja, chamou a liderança iraniana de escória. Pessoas doentes. Acrescentando, se eles tivessem uma bomba atômica, eles a usariam. Mas isso ele fala para o público dele. Olhem como eu fiz a coisa certa ao dar um soco neles antes que eles tivessem uma bomba atômica. Ao mesmo tempo, ele avisa que ainda não foram feitos ataques contra usinas elétricas, usinas de dessalinização, e digamos também contra os campos e outras coisas. Sim,
Não quero fazer isso, mas se for preciso, vou destruir. Ainda não temos certeza se vai acontecer. E agora é algo que envolve muito mais dinheiro, mais do que todo o petróleo do Irã junto. Trump e o Kremlin estão discutindo. Já sabemos exatamente o que estão discutindo. Uma coisa, um acordo econômico de quase 12 trilhões de dólares. Isso está diretamente ligado ao destino da Ucrânia. Por isso Zelensky ficou nervoso com isso. Já no início de fevereiro, ele declarou publicamente: a inteligência ucraniana me apresentou documentos que em Kiev chamam de pacote Dmitriev. Foi proposto pela Rússia e pelos Estados Unidos. Trata-se de cooperação econômica. O valor total é de 12 trilhões, ou seja, essas são as palavras diretas de Zelensky. A inteligência me mostrou o chamado pacote Dmitriev, que ele apresentou nos Estados Unidos. Isso é cerca de 12 trilhões. Foi isso que ele disse aos jornalistas naquela época. Estamos falando de projetos conjuntos na aviação e na energia, extração de minerais e combustíveis fósseis. Além disso, a retomada dos pagamentos entre os países em dólares, o que, claro, vai agradar ao Trump, mas não vai agradar nem um pouco à China. Ou seja, um retorno de fato às relações econômicas normais. Em Moscou e em Washington, no caso de uma resolução sobre a Ucrânia, ou seja, a volta ao status quo. Então, os Estados Unidos são a principal potência do mundo, o único polo, o único centro. A Rússia se submete a eles, mas tem um lugar especial de destaque, porque tem esse acordo de 12 trilhões. Besteira total, como dizem, né? O autor do pacote, dizem, é Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. Um homem que todo esse tempo mantém um canal direto de comunicação com o representante especial americano Steve Witkoff. Ele é quem cuida disso, e também da Ucrânia, e consequentemente do Irã. O porta-voz do Kremlin, esse é o Peskov, chamou essas propostas de uma expressão natural de interesses comuns. A Casa Branca nunca confirmou nem verificou oficialmente a existência desse pacote e mantém um silêncio significativo. O que isso significa na prática? Moscou vincula diretamente qualquer movimento em relação à Ucrânia não apenas a exigências territoriais e políticas, mas também a uma grande revisão da arquitetura econômica das relações da Rússia com Washington, algo realmente sem precedentes. Porque eu não sei se em tal escala ou não, mas na sua época Bush filho propôs isso a Putin. Na sua época, Clinton propôs algo assim à Rússia. Obama tentou falar sobre isso. Mas, de alguma forma, por algum motivo, a Rússia está propondo isso para esse homem terrível, assustador e horrível chamado Trump. Como pressionar diretamente a Ucrânia, de forma muito direta? Se Washington passa a ter um real interesse econômico nesse pacote, a administração americana passa a ter um incentivo embutido para pressionar Kiev. Para quê? Para terminar. Pararam e pronto. Ou seja, pararam e pronto. Entendeu? Pronto. Zelensky imediatamente estabeleceu uma linha vermelha. Qualquer acordo bilateral desse tipo entre os Estados Unidos e a Rússia não deve violar a Constituição ucraniana. Rússia e os Estados Unidos pensam assim. Então reescreva essa Constituição. Isso não quer dizer que seja a posição correta. Simplesmente, bem, a Rússia na época dizia: se vocês deixarem de ser um Estado unitário e se tornarem como os Estados Unidos, sabe, com estados e tudo mais, uma federação, então nós não vamos atacar vocês. Mas então a Ucrânia disse que não iria mudar a Constituição, e a Rússia lá atacou. E os Estados Unidos não atacaram ninguém, mas podem dizer: ou vocês mudam sua Constituição, ou paramos de vender armas. Por exemplo, né? Ah, vocês não nos vendem, quem vende são os europeus. Não, viu, eles nos dão de presente. Eles roubam do próprio povo, nos pagam com esse dinheiro e podemos parar de dar. E então o que farão? Vão comprar de quem? Da Rússia? Vocês vão comprar armas russas para usá-las contra a Rússia? Bom, não importa. Então, aqui tem um detalhe que muitos meios de comunicação simplesmente ignoram. Chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov. Sim, aquele mesmo Budanov que antes chefiava a inteligência militar, GUR. Nesta semana, em uma entrevista detalhada, eu já mencionei isso, Kirill Budanov fez uma declaração ao Emacias Ucrânia que vale a pena citar na íntegra. A pergunta direta: há alguma chance de terminar a guerra pelo menos neste ano? Ele respondeu: há uma chance. Na primavera, as negociações iam bem. Agora todos entramos em uma fase de escalada e compreendemos isso.
Para sair da escalada, normalmente é necessária uma escalada máxima. Parece absurdo, certo? Sim? Não, não é absurdo. Psicologicamente, o fato de agora haver uma escalada, depois uma desescalada, e então a continuação do diálogo, isso é uma qualidade humana normal, por algum motivo funciona psicologicamente. Ou é psicologia, não é? E, bem, claro, se todas as partes estiverem interessadas nisso, certo? E se as partes estiverem interessadas, então vai dar certo. A lógica é simples e, de certa forma, cínica. Para que as partes se sentem à mesa, o conflito precisa primeiro chegar ao auge. À pergunta sobre concessões territoriais, Budanov respondeu sem a menor ambiguidade. Quaisquer compromissos em relação aos territórios ou fronteiras ucranianas são absolutamente impossíveis. E aí surge a pergunta, o que exatamente ele quis dizer com isso? Ou seja, o que já foi tomado pela Rússia vai ficar com eles. Quer dizer que é preciso expulsar a Rússia para que ela saia? O que a Ucrânia não pode fazer, naturalmente, certo? Ou então entregar aos russos tudo o que eles pedem e nada além disso. Ou seja, não dá para entender nada. Como é que as pessoas que vão para o poder aprendem a falar rápido desse jeito para que nada fique claro? Então, agora fizeram para ele mais uma pergunta direta. A janela de oportunidades está relacionada às eleições de novembro? Bem, para o Congresso dos Estados Unidos, claro. Sim, então ele também deu uma resposta visivelmente evasiva. E como era aquela piada sobre a informação política no exército, sabe? Como é que ela se chama? Sim, então o capitão lá, digamos, lê a informação política para o soldado, para os soldados, já começou a esquecer as palavras. Que bom, comecei a esquecer não as palavras, mas a informação política. A informação política. Um soldado levanta a mão e diz: o senhor disse que da última vez a Rússia vai alcançar muito rápido. Ou seja, os Estados Unidos na produção de carne e leite. E quando é que finalmente vamos ter carne? E o capitão responde então ao soldado Rabinovich. Sempre é o Rabinovich que faz a pergunta. Então ele respondeu de forma evasiva. Ele disse: Rabinovich, vai para o... Bem, foi mais ou menos assim que Budanov respondeu. A pergunta se a janela de oportunidades está relacionada às eleições de novembro para o Congresso dos Estados Unidos, ele disse: esse é um dos fatores, mas acredite, não o principal, embora seja bastante significativo. O que você entendeu disso? Ele também afirmou que, independentemente do resultado das eleições de meio de mandato, Trump seguirá como principal figura política dos Estados Unidos. Não, ele não continuará. O presidente dos Estados Unidos não continuará. Ou seja, quaisquer dificuldades internas após novembro afetarão principalmente a política interna americana, e não a posição de negociação de Washington sobre a Ucrânia. Uau! Uau! Isso é um reconhecimento, isso na verdade é uma grande raridade. Uma pessoa que está bem no centro do poder ucraniano pela primeira vez diz publicamente e diretamente: a fase ativa da guerra realmente pode terminar ainda este ano, e as eleições americanas fazem parte do cálculo geral de todos os lados, inclusive de Kiev. Em meio a tudo isso, a OTAN está mostrando seus músculos. Segundo o secretário-geral da Aliança, neste ano na Ucrânia, as forças armadas, ou seja, eles investiram algo em torno de 1 trilhão, sim, 1 trilhão, ele disse, de dólares, e o próximo valor que vão solicitar aos países será de 1,5 trilhão. Está sendo discutido o movimento em direção à meta comum de 5% do PIB para a defesa de todos os membros da aliança, sendo que até recentemente muitos países mal chegavam a 2% e na verdade pagavam mais perto de 1% Trump em Ankara. Não perdeu a chance de lembrar quem fez essa mudança? Há 2 anos não nos respeitavam. Foi ele, ou seja, nós, a América. A OTAN ria de nós, todos riam de nós. 2 anos atrás era o Biden, sim, agora ninguém mais ri. Ele é um charme, falo do Trump. E acrescentou uma coisa fundamental que muitos críticos preferem ignorar. Sem a pressão máxima e dura dele pessoalmente, os países da OTAN nunca teriam aumentado voluntariamente os gastos, nem mesmo até 2%, quanto mais até 5%. Ao mesmo tempo, ele mesmo admite: esses mesmos países claramente não gostam dele. Sim, na minha opinião, o odeiam com um ódio feroz. Exatamente porque ele exige deles o que não era exigido há décadas.
Mas, segundo ele, até mesmo os próprios líderes da aliança, no fundo, entendem profundamente. Isso é feito para o próprio bem deles, para a própria segurança deles. Bem, eu diria o seguinte: se alguém me protegia e eu não precisava fazer nada a respeito, e de repente essa pessoa chega e diz: não vou mais te proteger, você precisa ganhar musculatura, gastar, eu não iria gostar muito dela. Trump também falou separadamente sobre contratos de defesa específicos que decorrem diretamente desse novo nível de gastos. Lockheed Martin está criando na Europa uma fábrica de classe mundial de mísseis Patriot. Northrop Grumman está promovendo a venda de tecnologia americana avançada de drones. Então, várias empresas americanas e europeias anunciam parcerias para a produção de sistemas táticos de mísseis do Exército, assim como novos mísseis Barracuda, especialmente para a Polônia. E aqui está uma história que surgiu justamente nos dias da visita de Trump a Ankara, e faz com que vejamos toda a retórica anti-Israel de Erdogan dos últimos anos de uma nova maneira. Eu vou contar em alguns minutos. Então, o ex-porta-voz do Hospital Ishilov de Tel Aviv, Avi Shoshan, falou sobre essa história em um canal israelense. Em certo ano no Canadá, ele fez uma declaração que logo se espalhou mundialmente. Segundo ele, cerca de 7 anos atrás, quando o presidente turco estava gravemente doente, supostamente com câncer, o Mossad, com autorização pessoal de Netanyahu, enviou secretamente um médico israelense para a Turquia. Esse médico salvou a vida de Erdogan. O médico era do Ishilov, e Ishilov é um hospital, vou dizer o nome, disse ele, salvou Erdogan. Um médico de Israel. Israel o salvou, foi o que Shoshan disse. Ele destacou que o médico agiu como representante do Estado de Israel a pedido do Mossad, por instrução do primeiro-ministro. Ele voou para lá e salvou a vida de Erdogan. Não houve confirmação oficial dessa história nem de Israel, nem da Turquia, nem do próprio médico, cujo nome nunca foi divulgado. Vale ressaltar que relatos anteriores, ainda em janeiro de 2022, realmente indicavam que o professor Itzhak Shapira, então vice-diretor do mesmo hospital Ishilov, prestava consultoria médica a Erdogan, mas sem qualquer menção a uma missão secreta, operação do Mossad ou algo do tipo. No entanto, independentemente de quão precisa seja essa versão específica, a própria situação é simbólica. O homem que hoje publicamente chama as ações de Israel de genocídio e rompeu relações diplomáticas com Israel, segundo essa versão, deve sua vida a um médico israelense. E não foi qualquer médico, mas um que veio de Israel a seu pedido. Aliás, esse não é um caso isolado. Repetidas vezes fica claro que até mesmo aqueles que gritam mais alto, destruam os judeus, destruir Israel, mas quando eles próprios ou seus entes queridos estão em apuros, procuram ajuda onde? Lá, em busca de israelenses, de tecnologias judaicas. Isso, é claro, de forma alguma impede o antissemitismo como fenômeno. Na Alemanha de Hitler, também era comum procurar tratamento com médicos judeus que antes eram publicamente chamados para serem mortos. Depois, os que foram salvos voltavam para as ruas e participavam da perseguição ou até do assassinato dessas mesmas pessoas que acabaram de salvá-los. Mais uma camada desse quadro que raramente é dita em voz alta pela mídia ocidental. Assim que a guerra realmente começar a caminhar para o fim, vai começar uma briga completamente diferente sobre o que fazer com a própria Ucrânia depois. A União Europeia e, em primeiro lugar, a Alemanha têm um medo enorme de um cenário em que os Estados Unidos comecem a investir em grande escala na reconstrução da economia ucraniana. Por isso querem liberar 100 milhões de euros para investir rapidamente. Assim, se algo acontecer lá, a América não terá tempo de agir antes. E a Ucrânia, com mão de obra barata, enormes recursos agrícolas e um setor industrial fortalecido e equipado pela guerra, vai se tornar uma concorrente industrial direta para aqueles que já estão estabelecidos e ultrapassados. A maior parte da economia será incorporada, uma parte significativa da economia será incorporada à Europa Ocidental. É exatamente por isso que Bruxelas está fazendo de tudo para trazer a Ucrânia para a União Europeia agora, enquanto ela está o mais enfraquecida possível pela guerra e dependente de ajuda externa, com Bruxelas acenando com a cenoura. Uma cenoura é de 95 bilhões, outra cenoura é de 100 bilhões. Formalmente parece que Bruxelas está fazendo de tudo, mas na verdade está impondo restrições sobre quais setores a Ucrânia terá o direito de desenvolver e quais não.
deixando para ela o direito de atuar principalmente naqueles setores que não representam concorrência para as economias já existentes da União Europeia. Isso basicamente tenta manter essa situação por anos. Bem, é como tornar a Ucrânia dependente de Bruxelas antes mesmo de o país se reerguer após a guerra, transformando-a não em uma parceira igualitária, mas em uma participante subordinada e secundária na economia europeia. Muito bem, vamos para a América. E seguimos, por assim dizer, em direção ao final do nosso longo monólogo. Os republicanos tiveram uma sorte enorme, até mesmo indecente, embora eles mesmos dificilmente formulassem isso dessa maneira. Em Nova York e em várias outras cidades americanas, os jovens, educados nas universidades com retórica e propaganda anticapitalista, nos últimos meses trouxeram ao poder pessoas abertamente. Bem, eles se dizem socialistas, mas na verdade são marxistas, fascistas, comunistas, seja lá o que forem. E não só para prefeitos, mas também para comitês legislativos, assembleias, conselhos municipais e congresso. Vamos pegar o principal símbolo dessa onda, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. No dia 4 de julho, no aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos em pé, na verdade ele estava sentado, à mesa histórica de George Washington, ele fez um discurso no qual não exaltou o país, mas na verdade declarou: "Nós vemos o país mais rico da história do mundo, um país onde crianças vão dormir com fome." Bom, enquanto o primeiro trilionário do mundo deseja ainda mais, vemos monopólios dominando todos os setores e oligarcas comprando eleições. Bem, esse é um discurso e tanto para o aniversário de 250 anos do país. Ele chamou a América de arena da supremacia e associou sua própria tese sobre a excepcionalidade americana não ao espírito do país, mas à política liberal de imigração. É preciso abrir os portões, deixar todos entrarem. Só assim seremos realmente excepcionais e especiais, não é? Um pouco antes, ao anunciar a execução do orçamento da cidade, Mamdani disse: "Nós equilibramos o orçamento taxando os ricos. E nós não equilibramos às custas dos trabalhadores, e nunca faremos isso." Ao mesmo tempo, na verdade, a cidade recebeu uma ajuda emergencial desse tipo do estado de Nova York. 5,5 bilhões, que aliás foram roubados, tirados, furtados dos contribuintes mais comuns do estado, que inclusive moravam na cidade, incluindo os moradores de Rochester e Buffalo, que não escolheram Mamdani. Além disso, parte desse equilíbrio foi alcançada adiando os pagamentos das aposentadorias. Pense bem nisso. Eles dizem: nós equilibramos. Como? Adiamos o pagamento das aposentadorias para depois. Como assim para depois? E agora? Precisávamos equilibrar, mas adiamos os problemas em vez de resolver. Na mesma coletiva de imprensa, ele se permitiu uma frase especialmente reveladora, citando o economista libertário Frederico, mas eles distorceram completamente as palavras dele. Aí é que disse: "Se nós devemos..." remover a aposentadoria para que eles não sejam socialistas. Esses últimos meses mostraram, disse ele, que os socialistas entendem de economia melhor do que os capitalistas, o que foi prejudicial. Somos capazes de resolver os problemas de anos de fracasso administrativo deles através dos nossos próprios princípios. Mas lembro que o princípio deles é: viu, deve correr, pegar, tirar, bater na aposentadoria, cortar o rosto com machado se não gostar e levar. Prejudicial. Nossos próprios princípios. Lembro que o princípio deles é o seguinte: viu o dinheiro, a gente resolve. E ainda antes, em uma entrevista à CNN, ele não escondia suas opiniões. "Eu tenho muitas reclamações sobre o capitalismo", disse ele citando apenas Luther King. "Chame isso de democracia. O socialismo democrático busca melhor distribuição de riqueza para todos os filhos de Deus neste país." Ele, aliás, não acredita, e ela é a quintessência do que está acontecendo no Partido Democrata agora. Isso já não são mais social-democratas no sentido europeu, são pessoas que abertamente e com orgulho se chamam de socialistas, marxistas, certo? Vencendo as eleições nas maiores cidades do país e já fazendo planos para uma expansão federal. Mamdani apoiou pessoalmente 3 candidatos ao Congresso nas primárias de junho em Nova York e todos os 3 venceram. Primárias dentro do partido. No que diz respeito a nós, como exatamente os estrategistas republicanos planejam usar essas citações específicas, essas vitórias específicas dos socialistas na campanha eleitoral deste outono? E o que isso significa especificamente para os eleitores de língua russa? Na Califórnia, em Nova York e em outros estados, para eleitores que também fugiram do socialismo no passado. Vou explicar em um segundo.
E é aqui que Trump entra em cena. Programas bem estruturados, detalhados e ofensivos sobre o socialismo não são apresentados em um, mas em 3 discursos consecutivos. Ele os fez ao longo de uma semana. O primeiro grande discurso foi em 1º de junho, depois em julho. Uma frase curta, mas programática. Como vemos agora, o comunismo é a maior ameaça para nossos educadores. Eu concordo com ele. Achamos, como vemos agora, que o comunismo é a maior ameaça ao nosso país. Eu concordo com ele. O comunismo é a maior ameaça para o nosso país. Em segundo lugar, o Monte Rushmore. 3 de julho, na véspera do Dia da Independência, pronunciado no Parque Nacional, que tradicionalmente é associado a uma retórica de união e não política. O comunismo é uma ameaça mortal à liberdade americana. Essa é a maior ameaça para o nosso país. Maior do que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor ou até mesmo o 11 de setembro, ele também abordou o tema dos recém-chegados ao país, cujas ideias, segundo ele, são totalmente opostas ao modo de vida americano. E pediu aos republicanos que acabem com a obstrução no Senado e aprovem o Save America Act. A lei que exige a comprovação obrigatória de cidadania no momento do registro de eleitores. O terceiro e mais importante para o nosso tema. Esta é a coletiva de imprensa final da OTAN em Ankara, em 8 de julho, onde, de forma reveladora, pelo menos metade do discurso foi dedicada não ao Irã e nem à OTAN, mas sim aos assuntos internos dos Estados Unidos da América. Deveria ter sido o contrário, não é? Praticamente, ele também mencionou a América e todo o resto sobre assuntos externos, não. Ele queria contar ao mundo inteiro o que iria acontecer. Lá, Trump reuniu todos os pensamentos e declarações mais sinceros de forma muito direta. Ele contou que se tornou o número 1 no TikTok. Porque, segundo suas palavras, tudo que faço é falar de comunismo. E acrescentou uma frase-chave que, na essência, é justamente a sua estratégia de campanha, exposta literalmente. Minhas palavras sobre o quanto o nosso país é grandioso. O quanto o nosso país é bem-sucedido e o quanto o comunismo é ruim, e o quanto esses malucos são ruins e esses não são social-democratas, não é isso? São comunistas que estão concorrendo. Eles não querem nem Deus. Eles não querem que o nosso país dê certo, eles não querem que o nosso país seja bem-sucedido, eles não querem que o nosso povo esteja bem. A lógica desse programa de 3 partes é montada de forma muito metódica, eu diria. Primeiro, mostrar ao eleitor o que já foi realmente feito de bom no país em 1 ano e meio de sua presidência. Segundo ele, são recordes, 19,2 trilhões em investimentos. Quero dizer uma coisa aqui sobre isso imediatamente. Ou seja, Trump fala em 19,2 trilhões, não sei com base em quê. O escritório orçamentário diz que são 10 trilhões e os críticos dizem que é ainda menos. Mas quero dizer uma coisa, senhores. Porque em 4 anos de Biden, o país recebeu menos de 1 trilhão em investimentos externos. E em 1 ano e meio de Trump, tudo bem, digamos 5 trilhões, certo? Isso já é 10 vezes mais do que aquilo que, digamos, Biden recebeu. Então, 19,2, 10,4, na verdade, não faz diferença. Para mim, 1 trilhão é um número totalmente incompreensível. Portanto, não importa quantos trilhões, é impressionante. Novas fábricas estão sendo construídas pelo país, desde automotivas, farmacêuticas até de chips, certo? As tarifas que, segundo Trump, estão ajudando a trazer a produção de volta para os Estados Unidos, agora ele está criando o maior número de empregos da história do país. Depois Trump fala sobre o que ainda precisamos fazer. Ele, digamos assim, mostra: isso é o que nós propomos, e isso é o que os democratas mostram. Eles são socialistas, é isso que eles defendem fazer algo novo. Eles defendem roubar, tirar daqueles que já conquistaram. E, segundo a própria formulação de Trump, os comunistas, ao chegarem ao poder federal de verdade, vão voltar àquela mesma enganação, roubo e pilhagem que, segundo ele, acontecia durante a administração Biden. Bem, eu disse segundo ele, mas nós já vemos uma enorme quantidade de violações, roubos, enriquecimento ilícito, corrupção que aconteceram. Essa situação é completada por uma série de investigações de grande repercussão e processos criminais relacionados especificamente com cidades e estados que há muitos anos são governados pelos democratas.
Estamos falando também de uma investigação federal contra governadores, como o da Califórnia e outros de Minnesota, sobre Gavin Newsom, sobre uma série de casos, sobre o uso indevido de verbas orçamentárias em nível municipal, em vários estados onde o mesmo partido político esteve no poder por anos. São exatamente esses casos específicos que os estrategistas republicanos planejam expor, trazendo à tona junto com a retórica sobre a ameaça comunista. Para que o eleitor comum tenha em mente não uma imagem abstrata, mas uma imagem extremamente concreta. Isso não é apenas uma ideologia ruim em algum lugar distante, é um roubo concreto de dinheiro específico, de contribuintes específicos, de nós, de você e de mim. E justamente por aquelas pessoas que ao mesmo tempo publicamente falam ao eleitor da necessidade de uma redistribuição mais justa da riqueza. Ou seja, eles querem roubar ainda mais de nós, de você e de mim. Apesar de toda a complexidade e preocupação desse quadro, se analisarmos com atenção, ele acaba favorecendo aqueles que sabem explicá-lo de forma simples, clara e sem pânico desnecessário. A vitória dos comunistas em algumas cidades não é o começo de uma nova era, mas sim uma lição preocupante, porém útil, que uma parte significativa dos eleitores vai aprender até novembro. Olhando para os resultados dessa política no próprio bolso em Nova York, isso já é visível. A história é cíclica. O pêndulo foi bruscamente para a esquerda, mas vai balançar de volta para o outro lado. Como já aconteceu mais de uma vez na política americana. Senhoras e senhores, inscrevam-se, ativem o sininho, toquem o sininho com toda a força. Ou suavemente, se quiserem tocar nele de forma delicada. Vamos analisar juntos o que acontece a seguir. Continuação.